Thank you for tuning in to Faith Connection. Хочу щиро подякувати вам, що ви були разом з нами в цій програмі. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus. Oi, tudo bem? Meu nome é Wesley Pala, eu sou o pastor da Igreja Batista Maranata em Guarulhos, São Paulo. Hoje eu quero falar com vocês do Cordeiro de Deus. Eu sempre quero dedicar a minha vida a falar sobre o Evangelho de Cristo, sobre a salvação que há nele, que existe nele. Sempre eu quero tomar qualquer oportunidade para falar a qualquer pessoa que Deus te ama, que Deus te quer salvar, que Deus mandou o seu Filho para prover da salvação para todo mundo. Nos tempos antigos, desde o tempo da queda, em verdade, as pessoas que temiam a Deus estavam esperando pelo cumprimento da promessa de Deus. Quando Adão e Eva caiu, quando eles quebraram a lei de Deus, naquele momento Deus se julgou eles, mas ao mesmo tempo deixou uma promessa com eles, que no futuro Deus ia dar uma solução final para o problema do pecado. Deus ia dar um sacrifício para pagar o preço do pecado. E desde aquele tempo, os homens que temiam a Deus ofereceram sacrifícios de vez em quando, significando sua fé na promessa de Deus. Vamos ver uma história hoje, lá na Bíblia. Quero que vocês tomem em conta a importância do que o profeta João Batista falou a seus discípulos. No livro de João, capítulo 1, em versículo 29, a Bíblia fala: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e dois dos seus discípulos. E vendo passar a Jesus, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E isso é um título muito importante na Bíblia para o Filho de Deus. Temos vários títulos para Jesus Cristo: Filho do Homem, Filho de Deus, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Alfa e Ômega. Mas um dos mais importantes, eu acho, é o Cordeiro de Deus. Porque esse título tem uma significância, que ele é o cumprimento da promessa de Deus. Quando Deus tinha que tirar Adão e Eva do jardim, ele primeiro fez algo para cobrir a nudez deles. Ele tomou um cordeiro, o matou e usou a pele dele para fazer roupas para Adão e Eva. Lembra daquela história que Adão e Eva tinham um mandamento só? Adão, aqui está tua mulher. Vocês têm todo esse jardim para aproveitar. O fruto de cada árvore, das plantas, tudo é seu, menos um. A árvore da ciência, do bem e do mal, não toque isso. Não comes esse fruto. No dia que você come,
morrerá, certamente. Deus reservou aquele árvore para si mesmo. Falou para Adão e Eva, qualquer outra árvore é sua. Você pode comer de tudo, mas isso, este é meu. Por favor, deixe em paz. Esse não é para você. Um mandamento só. Uma regra só. E que fizeram? Quebraram a regra. Quebraram a lei de Deus. Desobedeceu o mandamento. E quando Deus, na tarde, chegou ao jardim, como costumou, Adão e Eva não estava. E Deus andou perguntando, não porque ele não sabia, Deus sabe tudo, mas só para que Adão e Eva admitiram seu pecado, ele começou a perguntar, Adão, onde você está? E quando Adão respondeu, pois Deus, é porque eu me escondi, porque sou nu. Adão, eu te criou assim. Quem te falou que você é nu? Pois a mulher que você me deu, ela já me causou comer desse fruto e eu desobedeci ao mandamento de você por causa dela. Já começou a sair o excuso, né? Deus chegando a eles. Eva. E ela também. Pois aquele serpente que estava aí, ele me falou de certas coisas e eu creio o que ele me falou e eu pensei que, bom, ele é criatura feito por Deus, então deve saber o que está falando. Eu não sei, eu tomei, eu comi e dei para Adão porque eu achei que foi uma boa ideia, mas não foi minha culpa. Foi a serpente. Todos tirando a culpa a outra pessoa, né? Sempre fazemos o mesmo também. Deus falou, ok, tá. Para aí. Condenou a serpente. Julgou no momento. Depois julgou a Eva e Adão. E parte do juízo foi, vocês agora não podem morar em meu jardim. Este lugar é santo. É especial para mim. E por desobedecer, agora você não pode habitar em meu jardim. E eu te preciso lançar por fora. Você não pode habitar em meu santuário agora. Você não pode morar em meu lugar especial por causa do pecado. E o companheirismo, a comunhão que desfrutamos todas as tardes, cada dia, agora você não pode. Você já perdeu muito agora. E ele mandou Adão e Eva por fora. Eles perderam o paraíso por causa da desobediência. Mas antes que eles foram lá, eles tinham feito uma roupa para cobrir a nudez, não? Que fizeram de folhas da árvore. Mas não eram suficientes. Não funcionava bem. Então, para cobrir a nudez. Em outras palavras, para cobrir a lembrança do pecado e desobediência. Para cobrir as imperfeições. Para cobrir a vergonha, Deus tomou um animal. Ele tomou um cordeiro, o matou e usou a pele para fazer roupas. Para fazer um coberto para Adão e Eva. E não temos toda a história escrita aqui na Bíblia, mas aparentemente Deus falou para Adão e Eva sobre a promessa. Eventualmente,
eu vou dar meu próprio cordeiro, o cordeiro de Deus, e esse sacrifício seria suficiente para limpar de toda maldade. Depois de Adão e Eva, recebeu as roupas de Deus e tinha que sair do jardim. Imagina a tristeza, a vergonha deles. Por perder o paraíso, por perder a comunhão íntima com Deus, perder a oportunidade, cuidar o lugar, o santuário especial do Deus do universo. Eles perderam tudo. Mas ficaram fora com outros animais também e com sua família, sempre com aquela roupa. Lembrando, um dia no futuro, Deus vai dar, Ele vai mandar, enviar um cordeiro para resolver este problema do pecado para sempre. Os filhos de Adão e Eva, Caim, Abel, eles também ofereceram sacrifícios. E um dos filhos ofereceram um sacrifício do fruto da terra e outro ofereceu um cordeiro, seguindo o exemplo que Deus deixou. E Deus honrava e gostava do sacrifício de Abel, porque era concordando com a mesma imagem que Deus fez com os pais de Abel. Sobre o tempo, todos os nomes famosos lá na Bíblia. O Noé, quando saiu do arco, que foi a primeira coisa que Noé fez? Ele tomou um cordeiro e o sacrificou, alabando a Deus, louvando a Deus, dando graças a Deus por salvar ele e sua família. E o sacrifício foi a imagem da promessa de Deus. E ele tinha evidência muito bem forte naquele tempo. Não apenas passou o dilúvio, apenas passou a destruição de toda a sociedade e cultura daquele tempo. Todos os outros homens e famílias da terra morreram, foram destruídos por Deus. E Noé, saindo do barco, reconheceu instantaneamente: somos salvos só pela graça de Deus. É Deus que salva. É Deus que nos ajuda. É Deus que nos cuida. É Deus que vai vencer os nossos pecados. Abraão, mesma coisa. Isaac, Jacó, todos os homens grandes, patriarcas, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, todos eles sempre honraram a Deus e adoraram a Deus com o sacrifício seguinte o exemplo que Deus deixou. Um cordeiro inocente, um animal inocente, limpo, e oferecendo isso em sacrifício a Deus, e estava falando com suas ações: eu sei que a salvação é de Deus. E eu sei que no futuro é Deus que vai dar um cordeiro que vai vencer o pecado. O povo de Israel, mesma coisa. E eles, sabemos pelo Antigo Testamento que muitas vezes o povo de Israel desobedeceram, desviaram a idolatria de deuses falsos, que eles honraram os falsos deuses com seus corpos, com seus filhos e filhas, com a fruta da fazenda e toda a produtividade deles. E eles muitas vezes desviaram do caminho certo. Eu sei isso. Mas sempre eles tinham o tabernáculo e o templo, onde quando eles já arrependeram do seu pecado e quando eles voltaram para Deus, sempre ofereceram um sacrifício. Outra vez, lembrando da promessa de Deus, lembrando da promessa. Eu sei no futuro que é Deus que vai dar a salvação e que é Deus que vai vencer o pecado completamente. E agora estamos oferecendo esses sacrifícios todos os anos e cada mês, e cada vez que eu
comete um pecado, eu tenho que oferecer meu sacrifício, mas isso é só para ajudar-me, para dar uma memória, uma lembrança. Eu sei que é Deus que me perdoa. Eu sei que é Deus que me dá a salvação. Eu sei que é Deus que tem a solução final do pecado, ou para meus pecados. É Deus. E sob os anos, ele sempre tinha que crer com fé na promessa de Deus. E o Cordeiro de Deus sempre foi um título pelo cumprimento da promessa de Deus. Quando Jesus apareceu lá na região onde João pregava, imediatamente João sabia quem foi o Cordeiro de Deus. O Espírito de Deus falou a João. Ele ficou lá por vários dias, pregando a mensagem do arrependimento, pregando que Israel deve deixar o pecado, deve humilhar perante Deus, que devem submeter ao plano de Deus e que eles devem buscar o reino de Deus e deixar a soberba, deixar as coisas inúteis, deixar o seu próprio caminho e arrepender pela salvação. E João pregou e pregou e pregou e pregou, e um dia chegou um homem. E quando João viu de longe, o Espírito de Deus falou: aí está. Já chegou o cumprimento da promessa. E que falou João? Eis aqui, Cordeiro de Deus. Eis aqui, a promessa está em nosso meio. Aqui está. Deus já está cumprindo. Em nossos dias, Deus está cumprindo sua palavra, sua promessa. Aqui está o Cordeiro de Deus que tira todos os pecados de todo mundo. Aqui é. E o Espírito deu testemunho a João. Quando você bautiza o Filho de Deus, quando o Espírito desce e repousa sobre ele, como uma pomba, aí tenha certeza. Aí é cumprimento da promessa de Deus. E João viu tudo assim. Jesus foi o cumprimento da promessa de Deus. Jesus foi quem Deus ordenou desde o fundamento do mundo. Desde que Deus criou tudo, Ele sabia que o homem ia pecar e Deus, naquele momento, Ele tinha a solução. Desde o início. Deus sabia e ordenou que Cristo seria o Cordeiro de Deus, o sacrifício suficiente para pagar o preço de nossos pecados. O livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8, a Bíblia fala: e adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Deus designou Cristo ser o sacrifício desde que fundou o mundo. Foi o plano de Deus desde sempre que Cristo ia chegar e sofrer e morrer para nós. Jesus Cristo é o cumprimento da promessa de Deus. Se você está aí em seu lugar pensando, com tanta maldade neste mundo, onde posso encontrar a solução? Onde posso encontrar a salvação dos meus pecados? Aí está, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo temos a resposta em que podemos resolver a situação entre o homem e Deus. É Jesus Cristo. Ele cumpriu a promessa de Deus, que Deus ia dar a solução para nossos pecados. A solução é Cristo. Jesus Cristo cumpriu toda a palavra de Deus. Ele é o cumprimento do plano de Deus. Não é um acidente que Jesus Cristo chegou ao mundo. Deus não ficou aí lá no céu, quando Adão e Eva caiu. Quando caíram. Deus não ficou lá no céu, aí sentado e depois parando e eles comeram da fruta, nossa.
Agora, que vou fazer agora? Anjos, dá-me ideias. Temos que arrumar essa situação. Nossa, eles quebraram tudo. Não foi assim. Não foi assim. Deus sabia. Eu vou criar o homem. Eu vou amar a minha criação. E por amar minha criação, é obrigatório que eu deixe que eles escolham. Se é obrigatório obedecer a minha lei, isso não é amor. É obrigação. Então eu tenho que deixar eles livres. E os que me escolhem, eu vou ser seu pai. Vou ser o pai deles. E eu vou ser o Deus deles. E eu les vou cuidar, amar. E vou os salvar também. Porque se eu deixo que os seres humanos façam sua própria escolha, eles vão escolher mal. São fracos. São débiles. Eles vão entrar no pecado e eles não vão conseguir como sair do pecado. Então, eu preciso dar uma solução. E Deus fez assim. Jesus Cristo é a resposta pelo pecado. Quando Pedro estava pregando aos judeus em frente do templo, no livro de Atos, podemos ver também um versículo que fala que Jesus foi escolhido desde o início. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. E presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Deus sabia que Cristo ia morrer. Deus sabia que Cristo ia entregar a sua vida. Foi necessário ter um sacrifício de um inocente. Foi necessário que o inocente cordeiro morrerá para pagar o preço do pecado. Então ele sabia e ordenou desde a fundação do mundo. Jesus cumpriu o plano de Deus. A salvação foi providenciada por Deus e somente Deus. Eu quero que vocês vejam um versículo comigo. Eu vou ler rapidamente aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Foi Deus que cobriu a vergonha do ser humano. Foi Deus que fez a solução. Foi Deus que deu seu Filho unigênito para nos cobrir, para lavar-nos do pecado, para nos salvar. Foi Deus que fez tudo. Entende isso? Se você vai aceitar Cristo como Salvador, você tem que chegar ao lugar onde você admite que não existe nada bom em seu coração. Que seu coração é perdido, é perverso, é inimigo de Deus. E quando arrependemos do pecado, de nossos pecados, e submetemos e pedimos a Deus pela salvação, é quando Ele chega a nós. Ele já fez tudo. Se eu vou a uma concessionária e compro um carro novo, de luxo, bem caro, e eu pago tudo à vista, mesma segurança, a registro, a placa, tudo, eu pago tudo. Tudo é pago no momento, à vista. E depois eu venho para a sua casa e falo, feliz aniversário. Sabe o quê? Eu tenho um presente muito especial para você. Aqui temos um carro de luxo. Aqui são as chaves. Este carro é seu. Desfruta. Parabéns. Recebendo o presente, você vai procurar ou buscar a concessionária e entrar lá, falar com o gerente e falar, alguém me comprou aquele carro lá. É da sua agência? É de vocês? Pois sim, eu lembro que vendemos um assim. Parece igual. Pode ser que foi isso. Tá. Quanto custou? Porque eu quero pagar. Você realmente acha que isso é uma boa ideia? É louco. É ridículo.
como é que você vai tentar pagar por um carro que já foi pago? Como é que qualquer um de vocês vai tentar pagar o preço de uma casa ou condomínio fechado se foi pago? Se alguém pagou o preço, não existe a necessidade de pagar o preço. A salvação de nossa alma foi pago por Jesus Cristo. Não existe outro pagamento. Vocês que estão seguindo uma religião, vocês que estão tentando obedecer algumas regras, vocês que estão tentando ganhar a salvação por suas próprias obras, não existe outro pagamento pelo preço. Jesus Cristo foi Cordeiro de Deus, Ele já pagou o preço completamente. Você me está entendendo? Jesus pagou tudo. Cristo voluntariamente se submeteu ao plano de Deus. Vou ler uns versículos aqui e tenho que ler rapidamente com vocês. No livro de Isaías 53, temos um testemunho do sacrifício de Jesus Cristo. Isaías 53, versículo 2, a Bíblia fala: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza, nem formosura. E olhando-nos para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades, e castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nos andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado a matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus Cristo foi o Cordeiro de Deus, prometido desde a fundação do mundo. Inocente. Ele sofreu um castigo bastante horrível, como um cordeiro que não abre a boca, que é inocente, que é lindo, formoso, né? Mas Jesus sofreu um castigo horrível. E Ele fez para cumprir o plano de Deus, para nos salvar. Se você está esperando uma resposta pelo problema do pecado, a solução é o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Obrigado por estar conosco na Conexão da Fé, onde nós estamos ajudando vocês a conectar com Deus.